frente. Bem, vamos começar aqui. Compartilhar aqui. Não. Vou compartilhar aqui o arquivo, a primeira apresentação, né? Só não abrir. Pronto. Pronto. Pronto, tudo certinho para vocês? Tudo, né? Tudo certo. Vou chegar a 32, pronto, podemos começar. Bem, vamos aqui para o último dia. E, gente, se vocês tiverem algum questionamento, curiosidade, dúvida, pergunta, hoje já é o dia. A partir de amanhã já não tem mais o curso, acaba. Curso não, né? Já não tem mais esse diálogo aqui nosso. Então, vamos recapitular um pouquinho do que a gente já falou, né? Para a gente ressituar como é que a gente está indo. Eu falei das competências de cada ramo, de analista de laboratório, pesquisa e desenvolvimento, inicialmente. E eu falei que o analista de laboratório é bom eles aprender sobre titulometrias, que a gente vê em faculdade, sobre equipamentos, NBRs, ISO 9001 e gestão da qualidade. Essas são geralmente as características que um analista de laboratório precisa. As boas práticas de fabricação também é uma boa alternativa para quem for analista de laboratório. Pesquisa e desenvolvimento. Eu falei que é um setor que se entrelaça muito com os conceitos de administração, marketing e engenharia, como a gente viu, né? Que é redução de custos, melhoria de processo e de desenvolvimento de marca, desenvolvimento de rótulo, desenvolvimento de produto novo. Então, por isso que ele se mistura muito com essa parte de marketing e empreendimento. Eu falei também sobre empreendimento, né? Que eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas eu acabei incluindo enquanto eu fazia as apresentações. Sobre empreendedorismo, que é muito importante, é uma mentalidade importante para quem quer atuar no mercado de trabalho. E, por fim, eu falei de processos industriais, que exigem reconhecido know-how e que se adquire com pós-graduação. E, no processo industriais, eu falei de boas práticas de fabricação, falei sobre as membranas de osmose, que é uma particularidade de quem trabalha com águas. Falei também sobre os cursos de pós-graduação em processos industriais no geral. Também falei sobre gestão industrial, que envolve qualidade, meio ambiente, recursos humanos, envolve tudo. Gestão industrial é a gestão da indústria, então é uma coisa bem mais ampla do que específica. E, por fim, vem regulamentação e consultoria, né, que é a parte que a gente vai abordar hoje. Toda indústria precisa estar em dia com os órgãos de fiscalização ambiental e sanitária. O químico, como responsável técnico, atua na garantia de segurança sanitária do produto e na qualidade ambiental da empresa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que elabora, não. O que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, o manual da qualidade, eu já falei na parte de processos industriais. Não vou falar muito de relatório ambiental simplificado, vou só citar que existe, por que ele existe. E análise preliminar do perigo, eu também falei na parte de consultoria, que eu puxei lá para o processos industriais. Aí, pronto, vamos lá. Portarias e resoluções. O que são, né? Uma portaria é um ato administrativo com o objetivo de instruir sobre assuntos de natureza predominantemente administrativa, ou ainda, é um ato administrativo usado para orientar os servidores na aplicação de textos legais, além de disciplinar a matéria não regulada por lei. Portaria costuma ser uma coisa mais interna, geralmente no âmbito de direito administrativo, a gente estuda assim. Existem os atos administrativos internos e externos. Os internos é quando o governo regula o próprio governo. Então, o governo, as leis, elas vão regular as condutas e o que o próprio funcionário público deve buscar durante o seu serviço, entendeu? Isso é uma portaria. Por que a gente, como consultor, como quem está sendo químico de fazer regulações, tem que saber o que é uma portaria, quais as portarias utilizar? Porque se um inspetor da vigilância sanitária for do meu estabelecimento, ele vai seguir as normas da portaria dele. Então, eu tenho que estar de acordo com as normas da portaria dele. Apesar dele ser interno, eu puxo os conhecimentos para o lado externo também. Já a RDC, não apareceu, pronto. Já as resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do Executivo para disciplinar a matéria de sua competência específica. Então, as resoluções, elas costumam ser
o topo da linha, né? Elas são emitidas por órgãos, de maneira geral, da União, órgãos federais, e não órgãos estaduais ou municipais, e elas atuam em todo o território nacional. Elas costumam ser, é porque tem uma palavra que eu não estou lembrando. Tipo assim, se eu quiser fazer uma lei no meu estado sobre a Anvisa que eu digo assim, sobre vigilância sanitária, regras sanitárias, etc., em específico, por causa de alguma particularidade do meu estado, o que que eu faço? Eu pego as resoluções do federal, que elas se aplicam, acho que é supletivamente que se chama, aplico supletivamente, então eu pego essas resoluções do ente federativo e coloco as minhas peculiaridades, ou mudo algumas coisas ou outras, mas eu tenho que seguir como escopo o federativo. Já a RDC é uma resolução específica, é uma resolução da diretoria colegiada. Geralmente é uma descrição do regulamento técnico que objetiva alguma determinação para o empresário. Então, o que nós mais vamos ver são resoluções RDCs da Anvisa e resoluções do CONAMA. O CONAMA, eu vou falar bem direitinho o que é o CONAMA e o que é a Anvisa para vocês, os principais entes federativos. Então, vamos lá. Essas resoluções e competências, elas são exigências da federação. A federação, quando eu falo federação, eu falo a República Federativa do Brasil. O Brasil, como um ente federativo, ele cria suas leis, os estados devem seguir essas leis. Eu estou puxando um pouquinho para o direito aqui, meu pessoal, porque essas coisas se misturam mesmo. Quando você começa a ver regulações, resoluções, etc., você começa a ver direitos e leis. E você não tem como ver a lei sem conhecer o básico do direito administrativo. Então, vamos lá. A União é ela que deve legislar sobre direito civil, desapropriação e águas. Eu coloquei em específico assim, águas, pois é uma coisa que a gente entra muito em contato como regulador, né? Então, quem vai definir as regras de potabilidade da água, ou seja, quais são os parâmetros em que a água pode ou não pode ser considerada como potável, é a União. Eu não posso, a minha empresa, definir, minha água é potável com a dureza de 500. Não, não é assim. É a União que vai definir quais são os parâmetros de potabilidade. Não é o Ministério da Saúde não é a Organização Mundial da Saúde, não é um órgão da saúde municipal, é o federal. E vem aqui, ó, uma portaria de consolidação do Ministério da Saúde. Aí ele fala aqui, ó, você vê que é anexo 20 da portaria de consolidação do Ministério da Saúde. Vamos lá, por que que é portaria e não resolução? Porque isso daqui, hospitais, até as clínicas populares e até o tratamento de água para consumo humano, ou seja, a CAGES. A CAGES, ela deve seguir as regras do SUS. Aí ele fala aqui, ó, a portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, ele legisla sobre do controle e da vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, ele define os procedimentos de controle e de vigilância de qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Esse anexo, bem aqui no artigo 2, na metade, gente, se aplica à água destinada ao consumo humano provenientemente de solução alternativa de abastecimento de água, mas não se aplica à água mineral, água natural e água adicionada de sais, ou seja, não aplica-se às águas industriais. Mas o que que acontece? Por que que eu coloquei ele em específico? Porque quando a gente vê, como ele fala bem direitinho, existe até um arquivo da Agência Nacional de Águas, ou então é da Anvisa, em que explica estupidamente bem sobre potabilidade, parâmetros de água, por que que os parâmetros são tais, o que que é Escherichia coli, o que que é coliforme fecal. Eu vou ver se eu disponibilizo esse arquivo para vocês também. É um arquivo muito interessante para quem trabalha com água. Então, as resoluções da Anvisa, em questão de potabilidade de água, elas vão ser baseadas nessa resolução do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde ele está acima da Anvisa. A Anvisa é uma autarquia, mas o Ministério da Saúde é um órgão de alto grau no governo. Ele é ligado diretamente ao presidente da República, por isso que ele é de alto nível. Então, a Anvisa, quando ela for estabelecer suas resoluções, suas portarias, ela vai obedecer esse anexo bem aqui. Ó, pronto, ó. A vigilância de água, as regras para envasamento e água destinada de sais, etc., elas seguem essa resolução, RDC número 274, que eu vou falar dela para vocês mais à frente. E aqui vem os principais órgãos e autarquias, né? A Anvisa, ela vai regular sobre atividades sanitárias, de maneira geral. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, ele define em específico sobre meio ambiente e águas, seja sobre poluição de águas, de rios, poluição de água do mar, poluição, descarte de rejeitos, de resíduos líquidos e assim vai.
Aí vem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é ela que emite as NBRs, e pela ABNT, assim, ela não é mantida, pelo que eu lembro, assim, ela não é mantida pelo governo, então por isso que as NBRs, normas técnicas, elas são compradas, são pagas, porque elas só se mantêm através da venda dessas NBRs. E as prefeituras, eu coloquei aqui de Fortaleza, mas a cidade em que o químico esteja atuando é a prefeitura respectiva à cidade. Então, além da prefeitura, tem também o governo estadual, né? Junta-se aqui a prefeitura e o governo estadual. Algumas competências vão ser estaduais, outras competências vão ser municipais. Então, toda prefeitura tem o seu departamento de urbanismo e meio ambiente, no caso, departamento de meio ambiente, e toda prefeitura tem seu departamento de vigilância sanitária, que chama-se Divisa, Departamento Interno de Vigilância Sanitária. Então, a Agência Nacional de Águas, o nome já diz, é nacional, a Anvisa é nacional. A gente só segue as normas da nacional, mas a nacional não costuma nos fiscalizar. Quem fiscaliza é ou estadual ou a municipal. Se for municipal, vem da prefeitura, se for estadual, vem a do estado. Aí é bom saber. A Anvisa, aqui é a lei de criação da Anvisa, que é a Lei 9.782, de 1999, né? A última lei que foi alterada para a Anvisa. Aí define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, etc. Então, compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, no âmbito da Anvisa, digamos assim, definir a política de vigilância sanitária, definir o sistema, aí tá aqui, ó, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. A União costuma fiscalizar mais questão de saúde, já quando é sanitário, costuma ser mais estadual ou municipal. Aí, exercer vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Então, quem vai exercer a vigilância sanitária nos aeroportos não vai ser a vigilância sanitária daqui do estado, vai ser a do país, justamente porque eles são aeroporto, né? É o que conecta o exterior ao Brasil. Por isso que teve aquele bafafá que era o presidente da República que poderia ter bloqueado os aeroportos para não vir o pessoal da Índia contaminado. Bem, pois é, por isso que os governadores não tinham, os governadores e os prefeitos não tinham essa autonomia de proibir voos da Índia ou proibir voos da Itália, porque isso daí é competência da União, e a gente não pode ir contra a lei. Aí, acompanha e coordenar as ações estaduais, distritais e municipais de vigilância sanitária. Então, a vigilância nacional, ela só acompanha e coordena, ela não exerce diretamente a fiscalização. Então, quando a gente tiver que regularizar uma indústria de alimentos, uma indústria de química, etc., a gente vai ver a competência da indústria e vai procurar o órgão respectivo. Em caso de indústrias, geralmente é assim, quando é pequeno porte e caso simples, é para distrital, municipal. Quando é de um porte mais elevado e casos mais complexos, vai para o estadual, que eles têm mais aporte para poder fazer essa solicitação. E pronto, passando adiante. Aí tá aqui, ó, as resoluções, né? Da Anvisa, existem várias resoluções importantes, eu não posso citar aqui todas, deixa eu ver se eu coloquei. Pronto, coloquei algumas vagas. Aqui é o escopo, o título de umas resoluções, né? Existe a RDC número 182, RDC 182 de 2017, que dispõe sobre as boas práticas de industrialização, distribuição e comercialização de água adicionada de sais. Então, para quem for trabalhar com água adicionada de sais, que tem muita indústria aqui em Fortaleza, mas eu digo logo que é um pé no saco, porque o empresário ele não quer seguir as normas da Anvisa, ele não quer gastar esse dinheiro. Então, essa é uma norma muito importante para quem for para esse setor, e uma norma mais geral aqui, ó. A RDC 275 é uma RDC que todo químico deveria aprender em algum momento da faculdade. Ela dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, ou seja, POPs, aplicados ao estabelecimento produtores e industrializadores de alimentos, e a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Então, isso vai ser a minha estrela guia quando for elaborar qualquer coisa relacionada às boas práticas de fabricação, manual da qualidade, procedimentos operacionais padrões, etc. Essa RDC bem aqui, ó, decorem, RDC 275. E aqui no site da Anvisa, eu coloquei até o link aqui, ó, antigo.anvisa.gov/legislação. Você consegue separar bem aqui, ó, tem um tipo de ato, você consegue caracterizar por resolução colegiada, RDC, e você pode selecionar os seus assuntos, ó, bem aqui, não sei se vocês veem o mouse também, mas aqui, ó, alimentos, cosméticos, saneantes, sanitizantes. Então, você consegue definir quais são as áreas de atuação que você quer para regulamentar a sua indústria, e vai mostrar todas as RDCs referentes aos tópicos. Aí vem, ó, a 529, dispõe sobre lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal. A RDC 521,
lista de substâncias de uso cosmético, muito bacana para quem quer trabalhar com cosméticos. E assim vai. Então, não vou falar de todas as RDCs, nem vou ficar lendo aqui, porque é trabalho de formiguinha, né? Mas, partindo agora para o CONAMA. O CONAMA, ele já não lança RD6. Eu não sei dizer exatamente por que, que eles não lançam RD6 no lugar de resolução geral. Mas eu acho que é porque ele não se aplica apenas a indústrias, ele se aplica, por exemplo, a estações tratamento de água, de estações de qual é o nome? Energia hidráulica. Energia hidráulica, não. Aquela energia lá das cachoeiras, eu esqueci o nome. Aí vem, a CONAMA 01 é aquela que estabelece as responsabilidades e os critérios básicos para a implementação da avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental é o início do relatório de impacto ambiental e do estudo de impacto ambiental. A gente não costuma ver isso na faculdade, porque realmente isso é uma coisa mais de ciências biológicas, ecologias, etc. Mas o químico ele pode fazer um relatório ambiental simplificado, que é como se fosse uma forma para indústrias que não geram tanto impacto ambiental, elas têm esse aval pelo sistema público, né, pelos órgãos, de realizar um relatório ambiental simplificado. Então, é bem mais simples, você faz só um preenchimento de umas checklists e você consegue elaborar. Já a AIA, que é a avaliação de impacto ambiental, e o estudo de impacto ambiental são para grandes empreendimentos, indústrias de grande porte, hidrelétrica, pronto, era essa palavra que eu estava procurando, hidrelétricas. Para hidrelétricas, para estações de, sei lá, de trem, enfim, coisas de grande porte. Como elas geram muito impacto ambiental, elas têm que elaborar um estudo bem detalhado sobre quais são os impactos, quais são as medidas mitigadoras, é um trava-línguas, medidas mitigadoras e outros termos no geral, né? Então, além disso, tem o CONAMA 237, que ele vai legislar sobre licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, aquele relatório ambiental simplificado que eu falei, ele é necessário para o licenciamento ambiental. Toda empresa, ela tem que ser licenciada ambientalmente. Então, quando você vai lá tirar o seu alvará de construção, alvará de funcionamento na prefeitura, eles vão te mandar na hora para protocolar os documentos para o licenciamento ambiental. Eu não desdobrei o que é o licenciamento ambiental aqui, porque não é o objetivo do curso, mas vou falar sumariamente só porque eu sou bacana para vocês. O licenciamento ambiental, ele é dividido em 3 etapas. O licenciamento prévio, de instalação e de operação. O prévio, ele é para percepção do seu empreendimento. Então, você vai levar para lá para o órgão toda a documentação, provas, etc., relacionada a planejamento do seu empreendimento. O que é que você vai atuar, quantos metros você vai construir o seu empreendimento, o que é que você vai vender, quais insumos, etc. Já o de instalação é sobre a construção do empreendimento, né? Aí, nesse daí, você tem que já elaborar e entregar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. É muito similar ao PGRS, que eu vou falar daqui a pouco, que é o chamado PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da CC, Construção Civil. Pronto. Então, depois da licença de instalação, vem a licença de operação. Aí, com essa licença, que você realmente tem o ok para poder trabalhar na cidade, entendeu? E aí, cada etapa é uma exigência diferente, eles pedem comprovações e assim vai. Faz fiscalização, inspeção, auditoria, etc. Aí vem a Resolução CONAMA 05, que dispõe do licenciamento de obras de saneamento, que é uma possibilidade de estudo nosso, né? A Resolução CONAMA 275, que essa também é importante, estabelece o código de cores para a diferenciação de resíduos e informações para a coleta seletiva. Quem for elaborar um PGRS, isso daí é muito importante, essa resolução. E a Resolução 430, que dispõe das condições e padrões de lançamento de efluentes, tanto efluentes despejados no solo, que é muito comum em indústria. O que faz? Faz um tratamento preliminar do efluente, e se for indústria interior, que não tem rede de esgoto, faz a mesma coisa que uma residência, ou seja, um sumidouro. O que é um sumidouro? É basicamente um buraco na terra, uns anéis de concreto, em que a água é despejada lá e ela vai sendo absorvida pela terra, voltando, recarregando o lençol freático. Como ela vai passar pela terra, ela já faz a filtração na própria terra, entendeu? Então é uma espécie de tratamento não muito convencional de água. Mas se ela for lançar no rio, se ela for lançar no esgoto, etc., aí ela vai ter que seguir bem direitinho quais são as exigências do CONAMA 430. Aí, valeu, documentei aqui, pronto. Esquece esse slide aqui, eu tenho até que pagar. Deixa eu ver, é só repetir, não foi?
Foi, só repetir sem querer. Pronto, vamos lá. Documentações técnicas, como elaborar. Então, eu falei sumariamente aqui do que são documentações técnicas, né? Mas em momento nenhum eu falei como é que eu faço, para onde vai, de onde vem e o que faz. Então, essas aqui são as atribuições do químico, de acordo com o CRQ, ou seja, são os tipos de documentos que a gente pode assinar como responsável técnico. Você vê que é uma lista caprichada, né? Ó, tem plano de atendimento à emergência, análise preliminar do perigo, relatório de avaliação de desempenho ambiental, estudos de impacto de vizinhança, isso aqui já é tudo ambiental. Memorial descritivo já é uma coisa mais de engenharia civil. Olha que bacana, a gente como químico pode elaborar um documento de engenheiro civil, tá entendendo? Porque memorial descritivo, o nome já diz tudo, é um memorial descritivo, você vai só descrever tudo do seu estabelecimento. Aí vem plano de controle ambiental. Eu cheguei a marcar. Não, eu esqueci de colocar aqui as marcações, gente. Mas os principais para a gente: o relatório ambiental simplificado, que a gente poderia fazer, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e. Deixa eu ver aqui. Plano de controle ambiental, esse vai. Eles falaram mais de ambiental. É porque tem certos documentos técnicos que a gente emite que não necessita de ART. Essas competências aqui são aquelas competências, são os tipos de anotação de responsabilidade técnica que a gente pode emitir. O que é uma RT? Quando você tira o seu RQ e paga aquele absurdo de caro para ter seu RQ, você, quando faz algum documento que precise de uma RT, de acordo com a lei, você paga uma taxa de R$ 100 ao CRQ e manda esse documento e aí ele emite para você uma RT. A RT é como se fosse um atestado do Conselho Regional de Química, informando que o seu documento é legítimo, é feito por um profissional técnico habilitado e que ele pode ser confiado, em tese, né, pelo empreendedor. Então, quem paga essa taxa, na verdade, não somos nós, porque já seria abusado do nosso orçamento, é o próprio empreendedor que paga a taxa da RT. Aí, continuando aqui. Então, qual a diferença de um documento técnico para um documento científico? Quando eu falo documento científico, eu falo de artigo científico, monografia, TCC e assim vai. Já um documento técnico é todos esses que eu estou falando. É um plano de gerenciamento, é uma avaliação de impacto, é um memorial descritivo do ambiente. Então, os documentos técnicos, eles são instrumentos de transmissão de conhecimentos no âmbito da técnica, enquanto que os científicos são instrumentos de difusão de conhecimento científico. Já os técnicos, eles devem comunicar os resultados de pesquisa ou planejamentos. E eu vou falar primeiro os técnicos e depois os científicos, porque senão vai ficar confundido a cabeça de todo mundo. Vamos lá. Os documentos técnicos, eles são instrumentos de transmissão de conhecimento no âmbito da técnica e eles comunicam resultados de pesquisas ou planejamentos. Eles podem servir de medida de decisões, podem não, devem servir de medida de decisões, e são baseados em normas técnicas, resoluções ou pareceres de entidades renomadas. Documento técnico, de maneira geral, ele tem que ter uma linguagem acessível, clara e objetiva. Eu já vou mostrar por isso. E ele tem que ser conciso. Ou seja, diferentemente de uma argumentação científica, você não vai fazer toda aquela introdução, elaborando, falando sobre o tema, como é que está a situação do país naquele âmbito, entendeu? Você lá tem que ser uma forma clara e concisa. O avaliador, quem é um avaliador? Não é o pessoal da banca, o avaliador é o pessoal do órgão. Ele recebe cerca de 120 documentações similares no mesmo dia. Ele já deve estar careca de saber da situação do país relativa àquele sistema, aquele ponto específico. Então, ele só quer saber o que é que você está fazendo, por que você está fazendo, qual o seu objetivo e quais são as consequências do seu ato. E quando eu falo consequências do seu ato, eu falo do empreendimento, ou seja, daquilo que o documento vai servir para o empreendimento, né? Aí o científico, eles são instrumentos de difusão de conhecimento científico, eles expressam pensamento pessoal ou argumentação de quem o elabora, baseado em autores conceituados, ou seja, sempre com base em alguma outra pesquisa científica, artigo, etc. Eles resultam, isso eu estou falando de TCC, viu, gente? Eles resultam de investigações experimentais originais, estudos de caso, etc. Tem que ter uma linguagem coerente, objetiva, precisa, clara e correta. E ele é elaborado. Então, ele é uma coisa mais elaborada, científica, de uma linguagem mais específica, técnica, etc. Enquanto que os técnicos, eles têm que ser claros, não pode ter enrolação, ele tem que ser direto ao ponto. Aí aqui, ó, por que que as documentações técnicas, elas têm que ser mais enxutos e direto ao ponto assim, né? Eu tô pegando aqui, ó, uma resolução do CONAMA em que fala sobre relatório de impacto ambiental.
Essa daqui, se eu não me engano, é a resolução CONAMA 475. Deixa eu olhar aqui, eu acho que até coloquei aqui. CONAMA... Não, não cheguei a colocar, não. Mas, não, é 237. Acho que coloquei. Pronto, a 237, licenciamento ambiental. Pronto. O artigo 9 ele fala bem aqui, ó, o relatório de impacto ambiental refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, os objetivos e justificativa, descrição, síntese de resultados, descrição dos impactos, acompanhamento e recomendação. Eu marquei justamente, a gente não precisa olhar para essas palavras. Percebe o tanto que ele exige que seja bem direto, qual é o objetivo, por que que eu estou fazendo isso, o que é que eu estou fazendo, qual é o resultado do que eu estou fazendo, quais são os impactos da minha atividade, como é que eu vou acompanhar a implementação dessa atividade e o que é que eu recomendo quanto à alternativa mais favorável. Olha como é uma coisa muito enxuta. E ele fala bem aqui, ó, no parágrafo único. O relatório de impacto ambiental ele deve ser apresentado de maneira clara, objetiva e adequada para sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapa, cartas, quadros, gráficos, etc., de modo que possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como as consequências ambientais da sua implementação. Nem todo o documento técnico ele tem que ser assim tão bem, como é que posso dizer, desenhadozinho. Mas porque esse daqui em específico, relatório de impacto ambiental, ele tem que ser publicado. Ou seja, como eles são indústrias, empreendimentos de grande impacto ambiental, a população ao redor dessa indústria, ela tem que ter ciência do que é que possa acontecer com a instalação dessa indústria, entendeu? Por isso que ele exige, em específico nessa lei, que deve ser, assim, praticamente em linguagem coloquial, digamos assim. Mas, de maneira geral, é isso que você deve seguir para a elaboração de um documento. As normas técnicas, elas vão instruir você quais são os conteúdos mínimos de um documento. Vou já falar uma outra instrução aqui. E você tem que saber, você como elaborador, em que a gente tem que buscar sempre uma maneira clara de expressar o que a gente quer expressar. Aí vem, o memorial descritivo, ele deve ser preenchido de acordo com as normas daqui, ó, da NBR 15575, Normas de Desempenho de Edificações Habitacionais. Olha como funciona mais ou menos. Na apresentação do projeto, é para citar a localização da obra, os dados da obra, proprietários e objetivos do projeto. E já na elaboração do manual, ele fala detalhe de cada etapa da construção, conceituação do projeto, normas adotadas para a realização dos cálculos, premissas básicas durante o projeto, detalhamento de materiais e demais detalhes que possam ser importantes. Então, novamente, isso daqui não é, o memorial descritivo é só uma coisa que vai explicar para o órgão, para a entidade, o que é o seu empreendimento e do que você vai fazer esse empreendimento. Então, por isso que ele é mais de detalhamento, desdobramento, a apresentação, etc. Mas, normalmente, é sempre conciso, sempre direto ao ponto. Você vê que em nenhum momento ele pede para colocar a introdução, como tem um TCC. Em nenhum momento ele pede para colocar uma abordagem da situação do país, alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Eu friso isso para vocês, que na primeira vez que eu fiz essa documentação, eu fui seguindo a minha mesma mentalidade de TCC. Porque eu tinha me graduado e tinha feito um TCC, e para mim era o que tinha de mais, como é que eu posso dizer, mais técnico possível, era um TCC. Mas não é, o TCC não é aplicado para essa realidade da indústria. Vocês estão acompanhando até aqui, pessoal? Como é que tá o desenrolar e etc? Eu nem vi o chat. Voltando aqui. Boa tarde. Segue a frequência de hoje. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu tô aqui sozinho, estou entre humanos, paz. Pronto, é muito ruim não conseguir ver a cara de vocês. Então, vamos lá. Continuando. PGRS, né? O PGRS é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e é um documento que identifica o tipo de quantidade de resíduos gerados. Ele também indica quais são as práticas ambientalmente corretas para o manejo, acondicionamento, transporte e, de maneira geral, né, do resíduo, tanto quanto a disposição final. Então, para elaborar esse plano, você tem que definir quais são as metas e procedimentos para o correto manejo e gerenciamento dos resíduos, os quais, quando aplicados, têm como consequência a minimização dos impactos ambientais. Então, esse documento técnico, ele deve ser elaborado por um responsável técnico, devidamente habilitado, e deverá atender o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos para os municípios que o possuem. Então, estou só citando o que é um PGRS, né? Então, tá aqui, ó, como é que funciona o PGRS. Basicamente, esse é o funcionamento de uma indústria. Vem o processamento, e aí tem um descarte de resíduos. O que é esse descarte de resíduos? Sobra da produção,
cortes da embalagem, perda de embalagem de retorno e assim vai. Aí você vai identificar e quantificar esses resíduos, segregar, separar o que for plástico, o que for metal, plástico, madeira, papel, alimento, etc. Acondicionar temporariamente, ou seja, colocar os resíduos em tambores apropriados. Você vai fazer a coleta desses resíduos e vai fazer a destinação final. Reciclagem, o que for reciclado, biodigestor, que puder ser para o que for de orgânico, e se vai. De preferência que não sobre nenhum tipo de resíduo para ir para o aterro. Porque não é responsabilidade do governo receber resíduo de indústria. A indústria tem que fazer o seu papel para reduzir o máximo o seu lixo, o seu resíduo. E o que que atesta que você está seguindo o PGRs bem direitinho? É aquele ISO que eu falei, o ISO 18000. É com esse ISO que você está garantido que a sua indústria não está degradando o meio ambiente. Ela está colocando filtros nas suas chaminés para não poluir o ar, ela está fazendo tratamento dos seus efluentes para não dispor em rios ou lagos, etc., e não poluir, e ela está segregando os seus resíduos de maneira reciclada, de maneira apropriada. Então, ele fala bem aqui, ó, já a lei, ela informa que o PGS deve conter, obrigatoriamente, a descrição do empreendimento, o diagnóstico de resíduos sólidos gerados, eu não lembro de onde é alguma NBR que explica isso daqui. Aí, diagnóstico de resíduos gerados, dados detalhados dos responsáveis de cada etapa de gerenciamento, definição dos procedimentos operacionais, plano de contingência, caso algum resíduo perigoso que você tenha, ele seja vazado, perda-se no caminho, etc., e revisão periódica com prazo de vigência. Então, tudo que você faz, você tem que fazer a revisão e tem que fazer a documentação. Não adianta você dizer, eu estou entregando todos os meus resíduos para uma empresa de reciclagem. Tá, mas cadê a comprovação? Então, toda vez que for levar para lá, tem que ter contrato, tem que ter foto de preferência. O próprio órgão, ele existe, tá? Cadê a comprovação do PGRS? Onde é que você está destinando? Cadê o contrato com a empresa que você está destinando seus resíduos? E assim vai. Tudo que é técnico é para ser comprovado e auditável. Auditável é aquele que pode ser chegar uma pessoa externa e conferir que aquilo está sendo ok. Entendeu? E por fim, nós acabamos. Hoje é mais curtinho, porque realmente técnicas é muito específico para a gente ficar falando aqui, né? Mas é mais para vocês terem uma ciência de como é que é esse mundo de documentação técnica. E eu deixei aqui essa frasezinha com todo mundo, né? Feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Identifico muito essa frase com uma professora Gracinha, que ela sempre ensinou uma forma mais diversa durante a aula para a gente. E agradeço de verdade assim, a todas as oportunidades que eu já tive de aprender cursos, de procurar conhecer mais coisas, de me formar como profissional que eu já fui, né? Tanto dentro quanto fora da UFC. O que a gente não pode, pessoal, é achar que não tem emprego para todo mundo e ficar parado porque acha que não tem emprego. A gente só acha emprego quando a gente está em movimento. O emprego, ele não tem perna para sair correndo atrás da gente. Certo? Então, vocês têm alguma coisa que queiram conversar, que queiram perguntar, que queiram que eu fale mais a respeito? Eu posso até abrir uma outra janela e procurar a respeito aqui para vocês. Maria, fiquei no vácuo. Pronto. Bem, então eu vou encerrar. Vou falando? Tudo bem, Matheus. Então pronto. Então, gente, eu peço desculpas se eu tiver falado rápido demais, eu tenho esse mal hábito de falar rápido demais. Eu agradeço a presença de quem prestou realmente atenção no que eu tinha para dizer. Eu estou aqui falando com vocês justamente porque eu sempre quis alguém falando essas palavras para mim. Eu sempre quis esse tipo de instruções quando eu estava na faculdade. E eu me senti na obrigação de fazer o que não fizeram por mim. Então, por isso que eu estou aqui falando, não estou falando para vocês como um profissional com pós-graduação em MBA, marketing, que veio lá da indústria da França, não, estou falando como ex-estudante da química, que já vivenciou alguma coisa de indústria e que queria transmitir esse pouco conhecimento que eu tenho. Então, pronto. Agradeço de verdade a todos vocês que estão aqui. Meus parabéns por quem está procurando esses cursos, por quem está procurando se profissionalizar, é assim que a gente tem que continuar em frente. E outro detalhe também, quem não se identificar, quem não gostar, etc., quem não se identificar com a química em si, tá tudo bem, é normal. Conheço muita gente que terminou a química e não está seguindo a área química. Eu vou tirar esses últimos minutos para falar sobre sanidade mental, porque às vezes a gente fica muito perdido de que rumo seguir, de que carreira seguir, que tipo de coisa fazer.
E às vezes a gente entra na indústria e não se identifica com a indústria. Eu, quando entrei na indústria, não me identifiquei tanto assim, não. Porque realmente é muita pressão, muita cobrança. Então, se você não se identificar na indústria e resolver ser TikToker, tá tudo bem. Se você resolver ser cozinheiro, sempre gostou de culinária e fazer um curso de cozinha, tá tudo ótimo. O que importa é você seguir sua vida, fazer o que você gosta. E assim vale para a química. Se você quer seguir no ramo da química, aprenda que a química não é só aquele estudo de química. A química pura é para quem é professor, para quem é pesquisador. Para quem vai trabalhar na indústria, é multidisciplinar. É diversas coisas em uma coisa só. Não é só química. Deixa eu ler aqui o contato com vocês. Tava precisando, a Juliette falou, parabenizar, obrigado, Juliette. Bichinha tá milionária, ganhando Big Brother. Tô brincando. Carol se garante na cozinha, olha aí, Carol, pode seguir, que vale a pena, viu? Eu conheço muita gente que trabalha em empresa, etc., e é chefe, ganha mais dinheiro como chefe do que trabalha na empresas. Aí foi muito bom esse quadro de aprendizagem. Eu que agradeço, gente. Já estagiei na indústria, gostei, mas realmente cobra demais. O fato de ser multidisciplinar facilita bastante para o químico. Exatamente. O químico não pode ser só química, ele tem que aprender outros setores, outras coisas. Isso aqui é difícil para a gente aprender a parte de manutenção e nem é apetitoso para a gente, mas algumas outras coisas a gente tem que aprender. Pronto. Então, foi um prazer estar aqui com esses 4 dias com vocês. E como já não tem mais nenhuma dúvida, já abri espaço, vou encerrar a apresentação. Obrigado de verdade, viu, pessoal? Tudo de bom aí e boa sorte para o PET. Parabéns aí ao PET, a equipe do PET, por estar mais uma vez procurando pessoas para transmitir aprendizado. E é isso. Blá, blá, blá. A gente do PET que agradece, Matheus, por você também, né, ter feito contato com a professora Gracinha, ter se oferecido para passar essa experiência para todo mundo aqui. Eu acredito que foi muito rica. Todo mundo aprendeu pelo menos algo novo, com certeza, e quem deseja seguir nessa área agora tem uma direção, um norte bem melhor. Era isso que eu queria na minha época de faculdade, que não tinha. E manda um abraço para a Gracinha por mim, eu acho que ela não pôde estar presente aqui hoje. Manda um abraço para ela, que ela é a professora que eu mais gosto de puxar no pé. Prova. Eu mando sim. Coitada. Pois tá certo. Pois um abraço.